Garota de rua encontra empresário desmaiado entre o lixo e o que descobre muda 2 vidas para sempre. O que parecia ser apenas mais um dia de sobrevivência nas ruas se transforma no começo de uma jornada inesperada quando ela encontra um homem elegante desacordado entre os detritos. A decisão que ela toma naquele momento vai desencadear uma série de acontecimentos que ninguém poderia prever. Antes de continuar com esta história emocionante, gostaria de pedir que você deixe seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal. Assim você nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como esta. Não esqueça também de comentar de qual cidade você está assistindo. É uma alegria saber que nossas histórias chegam a tantos lugares diferentes. O vento gélido cortava como navalha, enquanto Jéssica Almeida vasculhava meticulosamente a montanha de lixo na periferia de Gramado. Seus dedos, endurecidos pelo frio e pelos anos nas ruas, mexiam com habilidade entre sacos rasgados e objetos descartados. O inverno na Serra Gaúcha era implacável, mas ela conhecia bem a rotina. Acordar antes do amanhecer, quando a competição era menor, para encontrar materiais recicláveis, que pudessem ser vendidos no centro de reciclagem do seu Mário. 17 anos de idade e 6 vivendo por conta própria, desde que o último lar temporário havia se mostrado mais perigoso que as ruas. Jéssica aprendera a duras penas que nem todos os adultos que ofereciam ajuda tinham boas intenções. Por isso, mantinha para si mesma, confiava apenas em seus instintos apurados e na mochila surrada que carregava seus poucos pertences. Naquela manhã específica, o céu amanheceu particularmente cinzento, com névoa baixa envolvendo os contornos dos pinheiros araucária que cercavam o lixão improvisado. A chuva fina que caía durante a noite havia transformado o terreno em um lamaçal traiçoeiro. Jéssica ajustou o gorro de lã desbotado sobre os cabelos castanhos e continuou sua busca por latas de alumínio, garrafas plásticas ou qualquer coisa que pudesse ser convertida em algumas moedas. Foi quando seu pé esbarrou em algo diferente. Não era um saco plástico nem um pedaço de papelão. Era firme demais, grande demais. Intrigada, removeu alguns detritos que cobriam parcialmente o objeto misterioso. Um sapato. Um sapato italiano de couro legítimo, ainda brilhante apesar da lama. Conectado a uma perna coberta por calça social fina, que certamente custava mais que tudo que Jéssica possuía. Seu coração acelerou enquanto seguia o contorno do corpo semioculto pelos detritos. Um homem, de meia idade, rosto bem barbeado, cabelos grisalhos nas têmporas. Vestia um terno que, mesmo manchado, exalava qualidade. No pulso, um relógio que valia provavelmente o suficiente para tirá-la das ruas por meses. "Ei, senhor, senhor!" Jéssica sacudiu levemente o ombro do homem, recebendo apenas um gemido baixo como resposta. Uma ferida na têmpora direita indicava que havia sofrido algum tipo de trauma, e um filete de sangue seco traçava uma linha do ferimento até o colarinho impecavelmente branco de sua camisa. Seu primeiro instinto foi pegar o relógio e desaparecer. Seria fácil. O homem estava inconsciente e ninguém a veria naquele canto isolado do lixão. Aquele único objeto poderia significar comida quente e um lugar seguro para dormir por semanas. Mas havia algo no rosto dele, uma vulnerabilidade que contrastava com a aparente riqueza de suas roupas, que a fez hesitar. Por um instante fugaz, viu a si mesma naquele corpo desprotegido, exposto aos elementos e à mercê de qualquer um que passasse. "Droga", murmurou, sacando o celular antigo e arranhado que mantinha apenas para emergências. Suas mãos tremiam levemente enquanto discava o número da emergência. "Preciso de uma ambulância no lixão da estrada para Nova Petrópolis. Tem um homem ferido aqui. Parece grave." Deu as coordenadas o melhor que pôde e desligou antes que fizessem perguntas demais. O tempo pareceu se arrastar enquanto esperava. A chuva fina tinha retornado, caindo silenciosamente sobre ambos. Jéssica removeu sua própria jaqueta, o item mais quente que possuía, e a colocou sobre o peito do homem. Não sabia se isso ajudaria, mas parecia o certo a fazer. "Vai ficar tudo bem, senhor. Ajuda está chegando", disse, mais para si mesma que para o desconhecido inconsciente. Enquanto aguardava,
seus olhos percorreram os bolsos do terno, notando o volume de uma carteira. A tentação retornou. Seria tão fácil, mas novamente resistiu. Em vez disso, abriu apenas o suficiente para procurar identificação, caso os paramédicos perguntassem. Gustavo Portela leu no documento de identidade. O endereço listado era de uma das áreas mais exclusivas de Gramado, confirmando o que suas roupas já indicavam. Este homem pertencia a um mundo completamente diferente do dela. Ao longe, o som da sirene quebrou o silêncio da manhã. Jéssica pegou sua jaqueta de volta e, após um momento de hesitação, afastou-se para as sombras das árvores próximas. Anos nas ruas haviam lhe ensinado que as autoridades sempre olhavam com suspeita para pessoas como ela. Melhor não estar por perto quando chegassem. Observou de longe enquanto os paramédicos transferiam o homem para a ambulância, respondendo apenas com acenos de cabeça às perguntas de um policial que acompanhava a equipe. Sim, ela havia encontrado o homem enquanto procurava materiais recicláveis. Não o conhecia. Não havia visto nada suspeito. Seu nome? Maria. Mentiu, como sempre fazia com autoridades. Quando finalmente partiram, Jéssica voltou ao ponto onde encontrara o homem. No local, uma pequena poça de sangue misturava-se à lama, sendo gradualmente diluída pela chuva persistente. Seria como se ele nunca tivesse estado ali, como se ela nunca tivesse feito aquela escolha. Com um suspiro, retomou seu trabalho de coleta, tentando ignorar o frio intensificado pela ausência de sua jaqueta, agora completamente encharcada. Precisava encontrar o suficiente para comprar comida naquele dia. A vida não parava por causa de um estranho no lixão, por mais rico e misterioso que fosse. O que Jéssica não poderia imaginar era que aquele breve encontro, aquela decisão aparentemente simples de chamar uma ambulância, em vez de roubar um relógio, mudaria irrevogavelmente o curso de sua vida. 3 dias depois, enquanto dormia encolhida em seu abrigo improvisado, uma construção abandonada na parte antiga da cidade, Jéssica foi acordada por batidas na porta. Seu corpo instantaneamente entrou em alerta, músculos tensos, pronta para fugir se necessário. "Quem é?" perguntou, a voz rouca de sono e desconfiança. "Polícia de Gramado, precisamos falar com você." O estômago de Jéssica afundou. Sua mente correu por possíveis infrações recentes. Havia roubado uma maçã do mercado 2 dias atrás, invadido propriedade privada para dormir, mas nada sério o suficiente para justificar uma visita policial. Quando abriu a porta, encontrou não apenas um policial, mas também um homem de terno. Não o mesmo que encontrara no lixão, mas igualmente bem vestido. "Jéssica Almeida?" perguntou o homem de terno, seu olhar avaliando rapidamente o espaço precário que ela chamava de lar temporário. "Depende de quem está procurando", respondeu defensivamente. "Meu nome é Maurício Silveira. Sou assistente do Sr. Gustavo Portela. Ele gostaria de conhecer a pessoa que salvou sua vida no lixão." Jéssica congelou. Como a encontraram? Ela havia dado nome falso, não deixara pistas. "Não sei do que está falando", tentou negar. Um sorriso indulgente cruzou o rosto de Maurício. "Por favor, senhorita Almeida, temos câmeras de segurança na entrada do hospital. O Sr. Portela insistiu em rever as imagens da chegada da ambulância. Reconheceu a jaqueta que alguém gentilmente colocou sobre ele. Foi relativamente fácil encontrá-la depois disso. Gramado pode ser turística, mas ainda é uma cidade pequena." Jéssica engoliu em seco, sua mente calculando rotas de fuga. O policial pareceu perceber sua inquietação. "Não está em problemas, menina. Pelo contrário, o Sr. Portela quer agradecê-la." "Não preciso de agradecimentos", respondeu automaticamente. Gratidão raramente vinha sem amarras, sem expectativas. Era uma lição que aprendera cedo demais. "Ele insiste", continuou Maurício, estendendo um cartão. "Este é o endereço da mansão. Um carro estará esperando por você amanhã às 10 horas na Praça Central, se decidir ir." Fez uma pausa, estudando-a. Também mencionou algo sobre uma jaqueta que gostaria de devolver. A menção à jaqueta, seu único item realmente quente, fez Jéssica hesitar. O inverno mal havia começado e noites abaixo de 0 não eram incomuns em Gramado. "Vou pensar",
respondeu finalmente pegando o cartão. Após a partida deles, Jéssica fechou a porta e deslizou até o chão, examinando o cartão em suas mãos. Papel grosso, letras douradas em relevo. Gustavo Portela, Portela Empreendimentos. Virou-o encontrando um endereço manuscrito no verso e um número de telefone. Durante toda a noite debateu consigo mesma. Poderia ser uma armadilha, algum tipo de retaliação bizarra por ela ter mexido nos bolsos dele em busca de identificação. Ou pior, poderia ser algum rico entediado procurando adotar temporariamente uma causa de caridade para aliviar a consciência. Por outro lado, sua jaqueta... E havia algo na expressão de Maurício quando mencionou que seu chefe insistia, como se ele próprio não entendesse completamente a fixação do patrão. Na manhã seguinte, contra todo o bom senso, Jéssica se viu caminhando até a praça central. Havia lavado o rosto na fonte pública, penteado os cabelos com os dedos e vestido a única camiseta sem rasgos que possuía. Não que isso fizesse muita diferença. Ainda parecia exatamente o que era, uma garota de rua. O carro, um Mercedes preto reluzente, já estava estacionado quando ela chegou. O motorista, um senhor de idade com uniforme impecável, abriu a porta traseira sem dizer palavra, apenas acenando respeitosamente com a cabeça. O trajeto durou menos de 15 minutos, mas pareceu transportá-la para outro mundo. Deixaram o centro turístico, seguindo por uma estrada que serpenteava entre araucárias centenárias, até chegarem a um portão imponente que se abriu automaticamente à aproximação do veículo. Uma longa alameda ladeada por pinheiros perfeitamente alinhados levava a uma mansão que parecia saída de um cartão postal europeu. "Chegamos, senhorita", anunciou o motorista, abrindo a porta para ela. Jéssica desceu do carro com cautela, seus sentidos em alerta máximo. A mansão era uma construção em estilo bávaro, com detalhes em madeira escura, contrastando com paredes brancas e um telhado íngreme típico das construções da região. O jardim, imaculadamente cuidado, exibia flores que desafiavam o frio do inverno. "Por aqui, por favor." Seguiu o motorista até a entrada principal, onde uma senhora de cabelos grisalhos e postura impecável os aguardava. "Bem-vinda à residência Portela. Sou Teresa, a governanta. O Sr. Gustavo à espera na biblioteca." O interior da mansão era ainda mais impressionante. O chão de madeira lustrada refletia a luz suave que entrava pelas amplas janelas. Obras de arte que pareciam valiosas decoravam as paredes, e o aroma de madeira polida misturava-se a um leve perfume de lavanda. Jéssica caminhava com cautela, consciente de sua aparência deslocada naquele ambiente de opulência. Seus tênis gastos pareciam obscenamente sujos contra o piso impecável, e ela mantinha os braços cruzados defensivamente sobre o peito. A biblioteca era um cômodo amplo forrado de estantes do chão ao teto, todas repletas de livros encadernados em couro. Uma lareira de pedra dominava uma das paredes, com um fogo crepitante que aquecia o ambiente. E lá estava ele, o homem do lixão agora perfeitamente barbeado, vestindo calças escuras e um suéter de cachemire, sentado em uma poltrona de couro próxima à lareira. Um curativo discreto cobria a têmpora onde havia o ferimento. Ao lado de sua poltrona, sobre uma pequena mesa, estava a jaqueta de Jéssica, visivelmente limpa e reparada onde havia rasgos. "Senhorita Almeida", disse ele, levantando-se com um sorriso genuíno. "Não sabe como estou feliz que tenha vindo. Por favor, sente-se." Jéssica permaneceu de pé perto da porta, pronta para uma saída rápida se necessário. "Só vim pegar minha jaqueta", respondeu, a voz mais dura do que pretendia. O sorriso de Gustavo vacilou por um momento, mas logo retornou, agora com uma nota de compreensão. "Claro, está ali. Minha governanta fez a gentileza de lavá-la e consertar alguns rasgos. Espero que não se importe." Jéssica deu 2 passos para a frente e pegou a jaqueta, surpresa com a maciez do tecido, agora que estava limpo. Pequenos remendos quase invisíveis haviam sido feitos onde antes havia buracos, e até mesmo o zíper, que estava parcialmente quebrado, havia sido substituído. "Obrigada", murmurou, incerta sobre como proceder. Parte dela queria simplesmente sair correndo dali, voltar para o mundo que conhecia. Outra parte, uma que raramente permitia surgir,
Estava curiosa sobre este homem e por que ele havia feito tanto esforço para encontrá-la. Senhorita Almeida. Jéssica, se me permite, continuou Gustavo, a voz agora mais suave. Gostaria de agradecer pessoalmente pelo que fez. Os médicos disseram que eu poderia ter morrido de hipotermia se tivesse ficado exposto àquela chuva por mais tempo. Qualquer um teria feito o mesmo, respondeu automaticamente, embora soubesse que isso não era verdade. A maioria das pessoas que conhecia teria pego o relógio e desaparecido sem olhar para trás. Nós dois sabemos que isso não é verdade, disse Gustavo, como se lesse seus pensamentos. Especialmente considerando que você sacrificou sua única proteção contra o frio para me ajudar. Um silêncio desconfortável pairou entre eles. Jéssica ajustou o peso de um pé para o outro, sentindo-se cada vez mais deslocada no ambiente luxuoso. Se é só isso, preciso ir, disse finalmente apertando a jaqueta contra o peito como um escudo. Na verdade, Gustavo inclinou-se ligeiramente para a frente. Gostaria de lhe fazer uma proposta. Imediatamente, os alarmes internos de Jéssica dispararam. Ela deu um passo para trás, aproximando-se da porta. Gustavo pareceu perceber sua reação e rapidamente ergueu as mãos em um gesto pacificador. Não é nada impróprio, garanto. Na verdade, é uma oferta de emprego. Emprego? Repetiu Jéssica cética. Que tipo de emprego um homem como você ofereceria a alguém como eu? Para começar, algo simples. Ajudar Dona Teresa com a organização da biblioteca e algumas tarefas administrativas básicas. Você teria um quarto aqui na propriedade, refeições e um salário justo. Ele fez uma pausa, observando-a cuidadosamente. Também a oportunidade de retomar seus estudos, se desejar. A oferta era surreal demais para ser processada de uma vez. Uma parte de Jéssica queria rir da absurdidade da situação. Um empresário milionário oferecendo emprego e moradia a uma menina de rua que mal conhecia. Outra parte, a que sempre calculava chances de sobrevivência, reconhecia a oportunidade como algo que talvez nunca mais se apresentasse. Por quê? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que faria isso por mim? Gustavo olhou para o fogo por alguns instantes antes de responder. Digamos que estou retribuindo um favor que alguém me fez há muito tempo, quando eu precisava. Seus olhos, quando voltaram a encontrar os dela, tinham uma intensidade que não estava lá antes. Você me salvou, Jéssica. Não apenas chamando uma ambulância, mas fazendo algo que poucas pessoas fariam. Colocando o bem-estar de um estranho acima do seu próprio. Isso é raro. É valioso. Algo na sinceridade de suas palavras fez com que a desconfiança habitual de Jéssica vacilasse momentaneamente. Mas anos nas ruas a haviam ensinado que nada vem sem um preço. Qual é a pegadinha? Um sorriso triste cruzou o rosto de Gustavo. Nenhuma pegadinha. Apenas algumas condições básicas. Você teria que parar de viver nas ruas, seguir algumas regras da casa e trabalhar de verdade. Poderia sair quando quisesse, se não estiver satisfeita com o arranjo. Antes que Jéssica pudesse responder, a porta da biblioteca se abriu e Maurício Silveira entrou, carregando uma pasta de documentos. Parou brevemente ao vê-la. "Ah, a jovem heroína chegou", comentou, seu tom não combinando com as palavras amigáveis. Havia algo em seus olhos que Jéssica reconheceu instantaneamente. Desconfiança, talvez até desagrado. "Maurício", Gustavo assentiu para seu assistente. "Jéssica e eu estávamos discutindo a possibilidade dela trabalhar aqui." Uma expressão de surpresa cruzou o rosto de Maurício antes de ser rapidamente mascarada. "Mesmo? Bem, certamente inusitado. Os documentos que solicitou estão aqui", disse, colocando a pasta sobre a mesa. "Precisamos revisar a proposta para a expansão do complexo turístico ainda hoje." "Mais tarde", respondeu Gustavo, com um aceno dispensando o assistente. Maurício hesitou, olhando de Gustavo para Jéssica com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. "Como desejar", disse finalmente, retirando-se com uma formalidade que parecia forçada. Quando a porta se fechou, Gustavo voltou sua atenção para Jéssica. "Desculpe a interrupção, onde estávamos?" "Assim, minha proposta. Entendo que precisa de tempo para pensar. Que tal fazermos assim? Você fica alguns dias, conhece a casa, o trabalho,
e depois decide se quer continuar. Não sei. Uma semana, insistiu Gustavo. Sem compromisso. Se não gostar, pode ir embora com uma semana de salário adiantado para ajudá-la a recomeçar onde preferir. A oferta era tentadora demais para recusar, especialmente com o inverno intensificando-se. Um quarto quente, comida regular, um trabalho real. Uma semana, concordou finalmente Jéssica, ainda incerta se estava cometendo o maior erro de sua vida ou agarrando a única chance real que já tivera. O sorriso de Gustavo iluminou seu rosto, fazendo-o parecer anos mais jovem. Excelente. Pedirei a Dona Teresa para mostrar seu quarto e explicar suas funções. Ele se levantou, estendendo a mão. Bem-vinda à mansão Portela, Jéssica. Hesitante, Jéssica aceitou o aperto de mão, sentindo a firmeza calorosa do gesto. Não sabia ainda, mas aquele simples contato marcava o início de uma jornada que transformaria não apenas sua vida, mas também a do homem à sua frente. Um homem que, como ela logo descobriria, carregava segredos e dores tão profundos quanto os seus próprios. A primeira semana na mansão Portela transcorreu como um sonho febril para Jéssica. O quarto designado a ela, maior que qualquer espaço que já chamara de seu, tinha uma cama macia com lençóis de algodão egípcio, um banheiro privativo com água quente ilimitada e uma pequena varanda com vista para os jardins dos fundos e, ao longe, as montanhas que cercavam Gramado. Dona Teresa, a governanta, mostrou-se surpreendentemente paciente ao explicar suas funções, organizar a vasta biblioteca por temas e autores, ajudar com a catalogação de obras de arte e antiguidades espalhadas pela mansão e, ocasionalmente, auxiliar na organização de documentos corporativos mais simples. O Sr. Gustavo tem um sistema específico para tudo, explicou a governanta, enquanto mostrava a Jéssica como operar o computador da biblioteca. Ele gosta de ordem e precisão, mas é justo e generoso quando o trabalho é bem feito. Jéssica absorvia cada instrução com a intensidade de quem sabe que conhecimento é sobrevivência. Embora tivesse abandonado a escola aos 11 anos, sempre fora uma aprendiz rápida, e a vida nas ruas havia aguçado sua capacidade de adaptação. Em poucos dias, já dominava o sistema de catalogação e navegava pela mansão com crescente familiaridade. Gustavo aparecia ocasionalmente para verificar seu progresso, sempre educado e distante o suficiente para não intimidá-la, mas visivelmente satisfeito com sua dedicação. Nas raras ocasiões em que se encontravam para refeições, geralmente o café da manhã, já que ele passava os dias no escritório central de suas empresas no centro da cidade, suas conversas eram amenas, centradas principalmente nos livros que ela encontrava durante a catalogação. Maurício, por outro lado, fazia questão de manter distância, aparecendo na mansão apenas para reuniões específicas com Gustavo, lançando olhares calculistas para Jéssica sempre que seus caminhos se cruzavam. Sua desaprovação era palpável, embora nunca verbalizada diretamente. Na noite do 8º dia, quando sua semana de teste já havia tecnicamente terminado, Jéssica estava organizando uma seção de livros raros quando Gustavo entrou na biblioteca carregando uma pequena caixa. "Como está se adaptando?" perguntou ele, colocando a caixa sobre a mesa central. "Bem", respondeu Jéssica, ainda economizando palavras por hábito. "O trabalho é interessante." Um sorriso cruzou o rosto de Gustavo. "Percebo que você tem lido alguns dos livros, não apenas os organizando." Jéssica sentiu o rosto aquecer, pega em flagrante. "Desculpe, não deveria... Pelo contrário", interrompeu ele gentilmente. "Os livros existem para serem lidos. Fico feliz que esteja aproveitando-os." Fez uma pausa, observando-a com curiosidade. "Você gosta de literatura?" "Sempre gostei de ler", admitiu ela. Nas ruas, bibliotecas públicas eram um bom lugar para passar o tempo. Quente no inverno, fresco no verão. Ninguém te expulsa se você ficar quieta com um livro. Algo como compreensão passou pelos olhos de Gustavo. Inteligente. "E qual sua preferência?" "Vejo que reorganizou a seção de clássicos primeiro. Gosto de histórias sobre pessoas que superam circunstâncias difíceis", respondeu, surpreendendo a si mesma com a honestidade. "Dickens, Brontë, pessoas que escreveram sobre a realidade, não fantasias." "Compreensível."
Gustavo indicou a caixa que trouxera. Isso é para você. Considere um presente de boas-vindas oficial, já que decidiu ficar além da semana de teste. Jéssica aproximou-se cautelosamente, ainda desconfortável com a ideia de receber presentes. Abriu a caixa para encontrar um laptop novo, fino e elegante. Para seus estudos, explicou Gustavo, observando sua reação. Conversei com uma conhecida que dirige uma escola que oferece programa especial para jovens que precisam retomar a educação formal. Você poderia estudar online no seu ritmo e eventualmente obter seu diploma. A generosidade do gesto a pegou desprevenida. Jéssica olhou do laptop para Gustavo, incapaz de processar completamente o que estava acontecendo. Por que está fazendo tudo isso? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Ninguém faz tanto por um estranho sem querer algo em troca. Em vez de ofender-se, Gustavo pareceu apreciar sua franqueza. Sentou-se em uma das poltronas próximas à lareira, convidando-a com um gesto para fazer o mesmo. Depois de um momento de hesitação, ela aceitou, escolhendo a poltrona mais distante. Você tem razão em questionar, começou ele, olhando para o fogo que crepitava suavemente. Neste mundo, bondade raramente vem sem segundas intenções. Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente suas próximas palavras. Tenho 52 anos, Jéssica. Construí um império empresarial. Tenho mais dinheiro do que poderia gastar em várias vidas e ainda assim... Sua voz falhou ligeiramente. Ainda assim, há um vazio que nenhum sucesso profissional consegue preencher. Jéssica observou-o atentamente, notando pela primeira vez as linhas de cansaço ao redor de seus olhos, o peso invisível que parecia carregar nos ombros. Tive uma filha, continuou ele, a voz agora mais baixa. Camila. Ela teria aproximadamente sua idade agora. Perdemos ela em um acidente de carro há 7 anos. Minha esposa não suportou a perda e nos deixou no ano seguinte. Sinto muito, murmurou Jéssica, desconfortável com a súbita intimidade da revelação. Não estou contando isso para ganhar sua simpatia, esclareceu Gustavo, endireitando-se na poltrona. Estou explicando por que sua pergunta merece uma resposta honesta. Quando você me encontrou naquele lixão, eu estava no meu pior momento. Era o aniversário de Camila, e eu tinha bebido além da conta, dirigido para um lugar isolado e simplesmente desabado. Passou a mão pelo curativo na têmpora. Não lembro como bati a cabeça. Talvez tenha caído, ou alguém me atacou para roubar. Não importa. O que importa é que você me encontrou e, diferentemente de muitos, decidiu ajudar. Ainda não explica por que está fazendo tudo isso, insistiu Jéssica, embora sua voz tivesse perdido parte da dureza. Porque você me lembrou que ainda existe bondade genuína no mundo. E porque... Ele hesitou, como se temesse dizer demais. Porque talvez ajudar você seja uma forma de dar sentido ao vazio que Camila deixou. Não estou procurando substituí-la, acrescentou rapidamente, vendo a expressão de Jéssica. Sei que isso seria impossível e injusto com você, mas posso oferecer a uma jovem promissora a chance que minha filha não terá. A honestidade crua da resposta desarmou Jéssica momentaneamente. Ela não esperava tal vulnerabilidade de um homem em posição de tanto poder. E se eu não for quem você pensa? E se eu não for promissora? Um sorriso gentil curvou os lábios de Gustavo. Em uma semana, você reorganizou metade da biblioteca com uma eficiência que bibliotecários profissionais invejariam. Dona Teresa, que raramente elogia alguém, mencionou sua inteligência e capacidade de aprendizado. E você sobreviveu 6 anos nas ruas por conta própria, o que demonstra um nível de resiliência e adaptabilidade que poucos possuem. O calor que se espalhou pelo peito de Jéssica ao ouvir aquelas palavras era desconhecido. Não era exatamente orgulho, mas algo próximo, como se finalmente alguém enxergasse além da garota de rua, além da sobrevivente, e visse o potencial que ela mesma duvidava possuir. Aceitarei o laptop, disse finalmente, e a oportunidade de estudar. Quanto ao resto, ainda estou processando. É justo, respondeu Gustavo, levantando-se. Não espero confiança imediata, Jéssica. Confiança se constrói com tempo e consistência. Apenas peço que dê uma chance a esta nova vida, a si mesma. Após sua saída, Jéssica permaneceu sentada por longo tempo,
contemplando o laptop na caixa à sua frente e as palavras de Gustavo. Parte dela, a parte que havia aprendido da maneira mais dura a nunca confiar em ninguém, ainda suspeitava de motivos ocultos, ainda esperava que a qualquer momento a verdadeira natureza deste arranjo se revelasse. Mas outra parte, uma que havia permanecido adormecida por anos, permitia-se considerar a possibilidade de que talvez, apenas talvez, algumas pessoas fizessem o bem simplesmente porque podiam. Porque precisavam preencher seus próprios vazios, tanto quanto ela precisava de um lugar seguro para dormir. Naquela noite, deitada na cama mais confortável que já conhecera, Jéssica tomou uma decisão. Ficaria. Não apenas pela segurança material, mas para descobrir se este estranho universo de livros antigos, chá servido em porcelana fina e conversas sobre literatura poderia realmente se tornar seu mundo. E para ver se o homem que a trouxera para ele era realmente quem parecia ser. O que ela não sabia, enquanto finalmente se entregava ao sono, era que sua decisão desencadearia uma série de eventos que revelaria segredos muito mais sombrios do que imaginava. Segredos que ameaçariam não apenas sua nova vida, mas também a de Gustavo Portela. As semanas se transformaram em meses, e lentamente a mansão Portela começou a parecer menos um lugar estranho e mais um lar para Jéssica. O outono chegou, pintando as araucárias e jardins com tons dourados e avermelhados que ela observava de sua janela todas as manhãs, ainda maravilhada com a beleza do lugar. Sua rotina havia se estabelecido com uma estabilidade que jamais experimentara antes. As manhãs eram dedicadas aos estudos online, recuperando anos de educação perdida com uma voracidade que surpreendia até mesmo seus professores virtuais. As tardes pertenciam ao trabalho na biblioteca e na mansão, que agora incluía ajudar Gustavo com a organização de sua extensa coleção de arte e algumas tarefas administrativas básicas. As noites, porém, eram suas favoritas. Após o jantar, que cada vez mais frequentemente compartilhava com Gustavo, quando ele não tinha compromissos externos, eles desenvolveram o hábito de se reunir na biblioteca para discutir os livros que ela estava lendo ou simplesmente conversar sobre o dia. Foi durante uma dessas noites, aproximadamente 3 meses após sua chegada, que Jéssica notou algo estranho. Gustavo parecia mais distante que o habitual, verificando constantemente seu celular, a testa franzida em preocupação. "Está tudo bem?" perguntou ela, finalmente, colocando de lado o exemplar de Jane Eyre que estava relendo. Gustavo pareceu surpreso com a pergunta, como se tivesse esquecido momentaneamente que não estava sozinho. "Sim, apenas questões de trabalho", respondeu vagamente. "Maurício está preocupado com alguns investidores estrangeiros que visitarão nossas instalações na próxima semana." "Maurício sempre parece preocupado", comentou Jéssica, tentando aliviar a tensão. Nos meses de convivência, aprendera que o braço direito de Gustavo tinha uma personalidade naturalmente ansiosa, constantemente alertando sobre riscos e problemas potenciais. Um sorriso fraco cruzou o rosto de Gustavo. "Verdade. É parte do que o torna tão valioso. Ele antecipa problemas antes que ocorram." Fez uma pausa, olhando-a com uma expressão que ela não conseguiu decifrar completamente. "Falando nisso, ele mencionou algo interessante hoje. Disse que te viu na cidade ontem, próximo à estação rodoviária." Jéssica sentiu um frio no estômago. "Sim, fui até lá. Algum motivo especial?" A pergunta soou casual, mas havia uma tensão subjacente que não passou despercebida por ela. "Estava verificando os horários dos ônibus para Porto Alegre", respondeu honestamente. "Preciso ir até lá para alguns documentos. Minha certidão de nascimento original está com o conselho tutelar de lá." "Ah!" O alívio no rosto de Gustavo foi quase palpável. "Deveria ter me dito. Poderia ter providenciado o transporte para você." "Estou acostumada a resolver minhas coisas sozinha", respondeu ela, um pouco na defensiva. "Claro, mas não precisa mais fazer tudo sozinha, Jéssica. Estou aqui para ajudar." Algo na maneira como ele corrigiu a frase chamou a atenção dela. Havia uma vacilação, como se ele estivesse constantemente monitorando a linha entre cuidado e controle, sempre temeroso de cruzá-la.
Pensei que talvez estivesse planejando partir, admitiu Gustavo depois de um momento de silêncio. Maurício sugeriu que você poderia estar insatisfeita aqui. Jéssica estreitou os olhos, sentindo uma irritação crescente. Maurício tem monitorado meus movimentos? Não, Gustavo apressou-se em esclarecer. Foi apenas uma coincidência. Ele estava na rodoviária para buscar alguns documentos que chegaram de São Paulo. Mas algo na explicação não soava completamente verdadeiro. Nos últimos meses, Jéssica havia notado como Maurício sempre parecia aparecer coincidentemente nos lugares onde ela estava. No supermercado, quando ela saía para comprar algo pessoal. Na livraria da cidade, quando Gustavo a autorizara a escolher novos títulos para a biblioteca. Até mesmo no parque, onde ocasionalmente ia correr. Você pediu a ele para me vigiar, afirmou, não como uma pergunta, mas uma constatação. Gustavo teve a decência de parecer envergonhado. Não exatamente vigiar, apenas verificar se você está segura. Não preciso de babá, respondeu ela, a voz mais dura do que pretendia. Sobrevivi 6 anos nas ruas sem ninguém me verificando. Eu sei, e respeito sua independência, Jéssica. Mas Gramado não é tão segura quanto parece, especialmente para alguém associado a mim. Aquilo a pegou de surpresa. O que quer dizer? Gustavo suspirou, colocando o celular de lado. Quando você constrói um império empresarial, inevitavelmente faz inimigos. Competidores que ressentem seu sucesso, pessoas que acreditam que você as prejudicou de alguma forma. Fez uma pausa, escolhendo as palavras. Já houve incidentes no passado, tentativas de me atingir através de pessoas próximas a mim. Você acha que alguém poderia me usar para te atingir? A ideia parecia absurda. Ninguém sequer sabe que existo na sua vida. Não subestime a eficiência de certos indivíduos em descobrir informações, Jéssica. Há pessoas que fariam qualquer coisa por dinheiro ou vingança. Havia uma intensidade em sua voz que a fez pensar que ele não estava falando apenas em termos hipotéticos, que talvez houvesse algo específico que o preocupava. Isso tem a ver com o acidente que matou sua filha? Perguntou gentilmente, tocando em um assunto que raramente abordavam. A expressão de Gustavo endureceu instantaneamente. Por que pergunta isso? Apenas a maneira como falou de pessoas querendo atingi-lo fez-me perguntar se havia algo mais. Por um longo momento, Gustavo apenas a encarou, como se debatesse internamente sobre quanto revelar. Finalmente falou, sua voz quase um sussurro. O acidente que matou Camila nunca foi completamente esclarecido. Havia inconsistências no relatório policial. Os freios do carro apresentavam sinais de adulteração, mas as provas eram inconclusivas. O estômago de Jéssica contraiu-se. Você acha que foi proposital? Nunca consegui provar nada. A dor em sua voz era quase palpável. Mas tenho minhas suspeitas, e é por isso que sou cauteloso com as pessoas que se aproximam de mim, com aqueles de quem me importo. A revelação pairou pesadamente entre eles. Jéssica absorveu a informação, compreendendo agora algumas das atitudes de Gustavo que antes lhe pareciam excessivamente protetoras ou controladoras. Sinto muito, disse finalmente. Não sabia. Não é algo que compartilho facilmente, respondeu ele, seu olhar distante perdido em memórias. Mas você merecia saber, especialmente considerando que... Considerando o quê? Insistiu ela quando ele não completou a frase. Gustavo voltou a focá-la. Algo novo em seu olhar, algo como resolução. Considerando que em 3 meses você se tornou parte desta casa, importante para o funcionamento dela. Jéssica percebeu que ele havia alterado o que pretendia dizer originalmente, mas não pressionou. Em vez disso, ofereceu. Não pretendo ir a lugar nenhum. Não permanentemente, pelo menos. Apenas preciso resolver essa questão dos meus documentos. O alívio no rosto de Gustavo foi visível. Posso enviar alguém para buscá-los por você. Ou, se preferir ir pessoalmente, providenciarei transporte seguro. Agradeço, mas prefiro resolver isso sozinha, insistiu ela. É importante para mim lidar com meu passado nos meus próprios termos. Ele assentiu lentamente, respeitando sua decisão, mesmo que visivelmente preocupado. Compreendo. Apenas mantenha seu celular com você e me avise quando chegar lá e quando estiver voltando.
Sim, senhor, respondeu ela com um leve tom de provocação para aliviar a tensão. Um sorriso relutante surgiu no rosto de Gustavo. Desculpe se pareço controlador. É apenas preocupação. Eu sei. Jéssica sorriu de volta. E obrigada por se importar. O momento de conexão entre eles foi interrompido pelo som da porta da biblioteca se abrindo. Maurício entrou, carregando uma pasta de documentos, parando brevemente ao notar a proximidade entre eles. Desculpe a interrupção, disse, seu tom formal contrariando o olhar avaliador que lançou para Jéssica. Os documentos para a reunião de amanhã com o prefeito estão aqui. Preciso que os revise esta noite. Claro, Maurício, respondeu Gustavo, seu comportamento mudando sutilmente para algo mais formal, mais profissional. Pode deixar sobre a mesa. Maurício colocou a pasta sobre a mesa central, hesitando como se quisesse dizer algo mais. Finalmente comentou. Amanhã é a festa beneficente anual da Fundação Portela. Precisamos estar no salão do Grande Hotel às 8 em ponto para receber os convidados. Sim, estou ciente, respondeu Gustavo com uma nota de impaciência. Pensei que talvez quisesse deixar instruções específicas para a senhorita Almeida sobre seus deveres durante sua ausência, continuou Maurício, com um olhar que deixava claro que não considerava apropriado que Jéssica ficasse sozinha na mansão. Antes que Gustavo pudesse responder, Jéssica interveio. Na verdade, eu poderia ajudar na festa, ofereceu, surpreendendo a ambos. Estive organizando os registros da fundação recentemente. Conheço os principais doadores e projetos. Poderia ser útil. Maurício parecia horrorizado com a sugestão, mas Gustavo sorriu lentamente, considerando a ideia. Uma excelente sugestão, Jéssica. Você seria uma adição valiosa à equipe da fundação. Virou-se para Maurício. Por favor, providencie um traje adequado para a senhorita Almeida e a inclua na lista de staff para amanhã. Mas, senhor, protestou Maurício, ela não tem experiência com este tipo de evento. A elite de Gramado estará presente. O prefeito, empresários, a imprensa. Mais razão ainda para Jéssica começar a se familiarizar com este mundo, respondeu Gustavo com firmeza. Ela tem se mostrado excepcionalmente capaz em tudo o que faz. Tenho certeza que se sairá bem. O olhar que Maurício lançou para Jéssica estava carregado de algo mais forte que mera desaprovação. Havia ressentimento, quase raiva, rapidamente mascarado por um sorriso profissional. Como desejar, respondeu finalmente, retirando-se com uma formalidade exagerada. Quando a porta se fechou, Jéssica perguntou. Ele sempre me odiou. Ou é impressão minha? Gustavo suspirou. Maurício é extremamente protetor comigo e com os negócios. Ele esteve ao meu lado nos momentos mais difíceis, após perder Camila e Elisa. É natural que seja cauteloso com novas pessoas em minha vida. Cauteloso é diferente de hostil, observou Jéssica. Dê-lhe tempo, aconselhou Gustavo. Ele precisa aprender a confiar em você, assim como você está aprendendo a confiar em nós. Jéssica assentiu, embora não estivesse convencida. Havia algo no olhar de Maurício que ia além da cautela ou proteção, algo calculista, quase predatório, que despertava seus instintos de sobrevivência desenvolvidos nas ruas. Tem certeza que quer ir à festa amanhã? Perguntou Gustavo, mudando de assunto. Não será um ambiente fácil. A alta sociedade de Gramado pode ser impiedosa com estranhos. Preciso começar a enfrentar esse mundo em algum momento, respondeu ela com uma determinação que surpreendeu a ambos. Se vou realmente construir uma nova vida aqui, não posso me esconder para sempre na biblioteca. Gustavo sorriu, um brilho de orgulho em seus olhos. Você continua me surpreendendo, Jéssica Almeida. Surpreendo a mim mesma também, admitiu ela com um pequeno sorriso. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Jéssica refletiu sobre a conversa e a revelação sobre o acidente de Camila. Se Gustavo estava certo, se alguém havia deliberadamente causado a tragédia que tirou sua filha, então sua preocupação com segurança fazia muito mais sentido. Mas algo ainda a incomodava. Por que Maurício parecia tão determinado a mantê-la distante de Gustavo? Era apenas protecionismo, como seu patrão sugeria, ou havia algo mais sinistro por trás de sua hostilidade? E por que, apesar de toda a lógica, ela havia voluntariamente se oferecido para participar de um evento social
que representava tudo que sempre desprezara: a ostentação da riqueza, a hipocrisia da caridade como espetáculo, um mundo que a havia rejeitado e marginalizado por anos. Porque ele precisa de alguém do lado dele que não seja Maurício, sussurrou para si mesma, finalmente admitindo o que seu subconsciente já havia decidido. Em apenas 3 meses, contra todas as probabilidades e contra todos os seus instintos de autopreservação, ela havia começado a se importar com Gustavo Portela, não apenas como seu benfeitor, mas como alguém que, assim como ela, carregava cicatrizes profundas e precisava desesperadamente de alguém em quem confiar. O que Jéssica não sabia, enquanto finalmente adormecia, era que a festa beneficente do dia seguinte seria muito mais do que sua estreia na alta sociedade de Gramado. Seria o catalisador para uma série de eventos que revelariam segredos enterrados há anos. Segredos que ameaçariam não apenas sua nova vida, mas também a vida do homem que a havia salvado das ruas. A noite da festa beneficente chegou com uma explosão de luzes, música e a fina sociedade de Gramado vestida em suas melhores roupas. O grande hotel, uma construção imponente no estilo bávaro que dominava o centro da cidade, havia sido transformado para a ocasião. Lustres de cristal refletiam a luz dourada sobre convidados que exibiam joias, trajes de gala e sorrisos cuidadosamente calculados. Jéssica estava parada perto da entrada do salão principal, quase irreconhecível em seu vestido azul marinho. Simples, elegante e perfeitamente ajustado. Escolhido pessoalmente por Gustavo e adaptado por uma costureira no dia anterior. Seus cabelos, normalmente presos em um rabo de cavalo prático, haviam sido arrumados em um coque elaborado por um cabeleireiro profissional que visitara a mansão horas antes. Lembre-se, instruiu Gustavo, aproximando-se em seu impecável smoking. Você não é uma empregada esta noite. É uma representante da Fundação Portela. Mantenha a cabeça erguida e não permita que ninguém a faça sentir-se inferior. Jéssica assentiu, embora seu estômago estivesse contraído de nervosismo. Apesar da transformação externa, internamente ainda se sentia como a garota de rua, a intrusa, a impostora prestes a ser descoberta. Não precisa interagir com todos, continuou ele gentilmente, percebendo sua ansiedade. Fique perto de Cristina, a coordenadora da fundação. Ela conhece todos os procedimentos. Cristina era uma mulher de aproximadamente 40 anos, eficiente e de sorriso fácil, que havia recebido Jéssica com uma calorosa boas-vindas, sem qualquer traço do desdém ou curiosidade que caracterizava a maioria das reações à sua presença na mansão. Estarei por perto também, assegurou Gustavo. Preciso circular e cumprimentar patrocinadores, mas manterei um olho em você. Não sou uma criança, protestou Jéssica, ainda que secretamente reconfortada pela promessa. Posso cuidar de mim mesma. Um sorriso cruzou o rosto de Gustavo. Sei disso melhor que ninguém. Mas este é um ambiente novo para você, com regras sociais que podem ser desconcertantes. Antes que pudesse responder, Maurício apareceu impecável em seu terno escuro, seu habitual olhar de desaprovação momentaneamente mascarado por um sorriso profissional. O prefeito acabou de chegar, senhor. Está ansioso para discutir o projeto de revitalização do centro histórico. Claro, vamos recebê-lo, respondeu Gustavo. Voltando-se para Jéssica, acrescentou. Dever me chama. Lembre-se do que conversamos. Enquanto o observava afastar-se, imerso imediatamente em uma conversa com o prefeito e outros homens de terno, Jéssica sentiu-se estranhamente vulnerável. Era como se, sem a presença física de Gustavo por perto, toda a elaborada fachada de pertencimento ameaçasse desmoronar, revelando a garota de rua escondida sob o vestido caro. Primeira vez em um evento desses? Perguntou Cristina, aproximando-se com 2 taças de champanhe, oferecendo uma a Jéssica. É tão óbvio, respondeu ela, aceitando a bebida, mas apenas segurando-a, insegura se deveria realmente beber. Só para quem já passou pela mesma experiência, sorriu Cristina com um olhar compreensivo. Minha primeira gala beneficente foi há 15 anos, e eu estava tão nervosa que derramei vinho tinto no vestido branco da esposa do governador. A história arrancou um sorriso genuíno de Jéssica. Como sobreviveu a isso? A vida encontra um jeito,
respondeu Cristina enigmaticamente. Venha, deixe-me apresentá-la a algumas pessoas que não mordem. Muito. Durante a hora seguinte, Jéssica foi guiada por Cristina através do intricado balé social do evento. Conheceu diretores de escolas beneficiadas pela fundação, artistas locais cujos trabalhos decoravam o salão, e alguns dos mais importantes doadores, que a observavam com curiosidade educada quando Cristina a apresentava como nova assistente da fundação. Por todo o salão, percebia olhares curiosos e sussurros mal disfarçados. Claramente sua presença havia sido notada e especulações sobre quem era a misteriosa jovem circulavam rapidamente. Não se preocupe com eles, aconselhou Cristina quando percebeu o desconforto de Jéssica. Gramado pode parecer uma cidade cosmopolita por causa do turismo, mas no fundo ainda é uma cidade pequena onde todos acham que têm o direito de saber da vida alheia. Jéssica estava prestes a responder quando seu olhar captou algo, ou melhor, alguém que a fez congelar momentaneamente. Do outro lado do salão, conversando animadamente com um grupo de empresários, estava um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, usando um terno que parecia custar mais que um carro popular. Quem é aquele homem? Perguntou a Cristina, tentando manter a voz casual. Carlos Mendes, respondeu Cristina, seguindo seu olhar. Um dos homens mais ricos da região. Possui metade dos hotéis de luxo da Serra Gaúcha e é um dos maiores doadores da fundação. Jéssica sentiu seu estômago contrair. Carlos Mendes, o nome que aparecia nos pesadelos que ainda ocasionalmente a assombravam. O homem que dirigia o último lar de onde fugira 6 anos atrás. Não um verdadeiro orfanato, como alegava ser, mas um lugar onde crianças eram exploradas de várias formas, onde aprendera que adultos nem sempre tinham boas intenções. Você está bem? Perguntou Cristina, notando a palidez repentina de Jéssica. Parece que viu um fantasma. Estou bem, mentiu ela, desviando o olhar. Apenas um pouco tonta. Não estou acostumada com champanhe. Vamos pegar um pouco de água então, sugeriu Cristina, guiando-a gentilmente para longe. Durante o resto da noite, Jéssica manteve-se deliberadamente nas áreas do salão onde Carlos Mendes não estava, sempre atenta à sua localização. A alegria inicial da festa havia sido substituída por uma vigilância constante, seu corpo em permanente estado de alerta. Em um momento de relativa calma, enquanto organizava folhetos informativos em uma das mesas da fundação, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se para encontrar Maurício, segurando uma taça de vinho tinto e observando-a com uma expressão que não conseguiu decifrar completamente. Está se divertindo, senhorita Almeida? Perguntou seu tom educado, mas com uma nota subjacente que soava quase como provocação. É um evento impressionante, respondeu ela diplomaticamente. A fundação parece fazer um trabalho importante. Sim, Gustavo sempre foi generoso com causas que tocam seu coração. Havia algo na maneira como ele disse isso que soou como crítica velada, particularmente quando envolvem jovens desamparados. Jéssica sentiu uma irritação crescente, mas manteve a expressão neutra. Pelo que vi nos registros, a fundação ajuda diversas causas: educação, saúde, preservação ambiental. Verdade. Mas seu projeto pessoal favorito sempre foi o programa de acolhimento para jovens em situação de vulnerabilidade. Maurício deu um pequeno gole em seu vinho, observando-a por cima da borda da taça. Depois que Camila se foi, tornou-se quase uma obsessão para ele. Não vejo problema nisso, respondeu Jéssica, sua voz mais firme agora. Transformar dor em algo positivo parece uma reação saudável, exceto quando nubla seu julgamento, retrucou Maurício. Quando o faz trazer completos estranhos para dentro de sua casa, dar-lhes acesso a documentos confidenciais, tratá-los como... Interrompeu-se, como se percebesse que estava dizendo demais. Como o quê? Desafiou Jéssica, abandonando qualquer pretensão de educação. Maurício a estudou por um longo momento antes de responder, sua voz mais baixa agora. Como família. O que você nunca será, não importa quanto tente se encaixar neste mundo. As palavras atingiram Jéssica como um soco físico, mas anos nas ruas haviam lhe ensinado a mascarar dor com indiferença.
Não estou tentando ser família de ninguém, Sr. Silveira. Apenas fazendo o meu trabalho e aproveitando a oportunidade que me foi dada. Claro, respondeu ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Apenas lembre-se, oportunidades podem ser retiradas tão facilmente quanto são oferecidas. Antes que Jéssica pudesse responder a esta ameaça velada, Gustavo aproximou-se, seu rosto iluminando-se ao vê-la. Ah, aí está você. Estava procurando por você. O diretor da escola municipal gostaria de conhecê-la. Ele ficou impressionado quando mencionei seu progresso acadêmico nos últimos meses. O contraste entre a hostilidade de Maurício e o orgulho genuíno na voz de Gustavo era tão marcante que, por um momento, Jéssica ficou sem palavras. Estávamos apenas conversando sobre o impacto da fundação, disse Maurício suavemente, sua atitude mudando completamente na presença do chefe. A senhorita Almeida parece bastante interessada no trabalho que fazemos. Excelente! Exclamou Gustavo, aparentemente alheio à tensão entre os dois. Venha, Jéssica. Há algumas pessoas que quero que conheça. Enquanto se afastava com Gustavo, Jéssica sentiu o olhar de Maurício queimando em suas costas. A mensagem havia sido clara. Ele a via como uma ameaça à sua posição na vida de Gustavo e não hesitaria em removê-la se tivesse oportunidade. A noite continuou. Uma mistura surreal de conversas elegantes, música ao vivo de um quarteto de cordas e apresentações sobre os projetos da fundação. Em determinado momento, Gustavo fez um discurso emocionado sobre a importância de dar oportunidades a jovens em situação de vulnerabilidade. E Jéssica não pôde deixar de notar os olhares discretos em sua direção. Era claro que alguns convidados haviam conectado os pontos. A misteriosa jovem que aparecera do nada na vida de Gustavo Portela era provavelmente uma das causas mencionadas em seu discurso. A ideia de ser vista como um projeto de caridade, uma história de sucesso para ser exibida em eventos beneficentes, revoltou algo profundo dentro dela. Quando finalmente entraram no carro para retornar à mansão, já passava da meia-noite. Gustavo parecia exausto, mas satisfeito com o sucesso do evento. Você se saiu admiravelmente bem, comentou sorrindo para ela. Cristina me disse que você foi um grande auxílio, e vários convidados comentaram sobre sua inteligência e educação. Jéssica olhou pela janela, observando as luzes de Gramado passarem enquanto o motorista seguia pela estrada sinuosa de volta à mansão. Eles sabem, não é? Que você me tirou das ruas. Gustavo hesitou antes de responder. Algumas pessoas podem ter feito essa conexão, sim. Gramado é uma cidade pequena e rumores viajam rápido. Eles me veem como seu projeto de caridade, continuou ela, incapaz de esconder a amargura em sua voz. A garota de rua que você salvou para aliviar sua consciência. Jéssica, começou ele, sua voz suave. O que os outros pensam não importa. Você e eu sabemos a verdade sobre nossa situação. E qual é a verdade? Perguntou ela, finalmente olhando diretamente para ele. Porque estou começando a me perguntar se Maurício não está certo. Se não sou apenas um substituto para sua filha perdida. Uma forma de você lidar com sua culpa e seu luto. Gustavo pareceu genuinamente chocado com a acusação. Isso é o que Maurício lhe disse? Não com essas palavras, mas a mensagem estava clara o suficiente. Um suspiro cansado escapou dos lábios de Gustavo. Maurício está preocupado. Ele tem sido meu braço direito por quase 20 anos. Esteve ao meu lado quando perdi Camila e Elisa. Viu-me no meu pior momento. Fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as próximas palavras. Ele teme que minha afeição por você possa nublar meu julgamento. Que eu esteja tentando substituir Camila. E ele está certo? A pergunta pairou entre eles, carregada de vulnerabilidade que Jéssica raramente permitia mostrar. Não, respondeu Gustavo firmemente. Camila era minha filha. Única, insubstituível. O que sinto por você é diferente, mas igualmente genuíno. Você não é um projeto ou uma obra de caridade, Jéssica. É uma jovem extraordinária que entrou na minha vida em um momento crucial e trouxe luz de volta a uma existência que havia se tornado mecânica. A sinceridade em sua voz
fez com que algo se afrouxasse no peito de Jéssica. Ainda assim, as dúvidas persistiam. Vi Carlos Mendes na festa, disse abruptamente, mudando de assunto. Gustavo franziu o senho, confuso com a súbita mudança. Sim, ele é um dos nossos maiores doadores. Por quê? Você sabe o que ele faz? Com aquele orfanato que administra nos arredores da cidade? O Instituto Mendes para Jovens é uma instituição respeitada que acolhe crianças sem lar. A fundação, inclusive, direciona fundos para eles ocasionalmente. Jéssica sentiu uma onda de náusea. Claro que é isso que ele mostra ao público. O filantropo generoso ajudando crianças desamparadas. Sua voz tremeu ligeiramente. Mas você já visitou o local? Falou com as crianças que passaram por lá? A expressão de Gustavo tornou-se séria. Jéssica, o que você está sugerindo? Estou sugerindo que talvez você devesse investigar melhor antes de associar sua fundação a certas pessoas, respondeu ela, sua voz mais firme agora. Nem todos os que fazem caridade em público têm motivos puros. O carro havia chegado à mansão e o motorista abriu a porta para eles. Gustavo esperou que estivessem dentro da casa, longe de ouvidos curiosos, antes de continuar a conversa. Você esteve no Instituto Mendes? Perguntou diretamente quando estavam na privacidade da biblioteca. Jéssica hesitou. Nunca havia falado sobre essa parte de seu passado com ninguém. Era um capítulo que preferia manter selado, enterrado junto com outras memórias dolorosas. Foi o último lar de onde fugi, antes de ir para as ruas, admitiu finalmente. Passei 6 meses lá quando tinha 11 anos. Gustavo pareceu genuinamente chocado. Mas do Instituto tem uma reputação excelente. Carlos Mendes é respeitado na comunidade. Reputações podem ser construídas, compradas, respondeu ela amargamente. O que acontece atrás das portas fechadas é outra história. O que aconteceu lá, Jéssica? A pergunta foi gentil, mas direta. Ela desviou o olhar, incapaz de enfrentar a compaixão que via nos olhos dele. Coisas que crianças não deveriam vivenciar. Nada que deixasse marcas visíveis, nada que pudesse ser facilmente provado, mas o suficiente para me fazer preferir as ruas a permanecer lá mais um dia. Um silêncio pesado caiu entre eles. Jéssica podia quase ver a mente de Gustavo trabalhando, processando a informação, reconciliando a imagem pública de Carlos Mendes com o que ela acabara de revelar. Por que nunca denunciou? Perguntou finalmente. Uma risada amarga escapou dos lábios de Jéssica. Quem acreditaria em mim, uma criança problemática, com histórico de fugas de lares adotivos, contra um dos homens mais poderosos da região, sem provas concretas, sem testemunhas dispostas a falar? Seria minha palavra contra a dele. Gustavo assentiu lentamente, compreendendo a lógica cruel da situação. Entendo por que fugiu, mas por que está me contando isso agora? Porque vi como você trata Carlos Mendes, como um aliado, um parceiro da fundação. E por que... Ela hesitou, reunindo coragem. Porque se vou ficar aqui, construir uma vida aqui, preciso saber que você acredita em mim. Que não sou apenas um projeto de caridade, cujas experiências podem ser descartadas quando inconvenientes. A expressão de Gustavo se suavizou, e ele se aproximou, tomando cuidadosamente as mãos dela entre as suas. Acredito em você, Jéssica, sem hesitação, e prometo que vou investigar discretamente essas acusações. Fez uma pausa, apertando gentilmente suas mãos. Quanto a ser um projeto, você nunca foi isso para mim. Talvez no início eu tenha sido motivado por culpa, ou por uma tentativa equivocada de preencher o vazio que Camila deixou. Mas o que construímos nestes meses vai além disso. Você se tornou importante para mim, como pessoa, não como símbolo ou substituto. A sinceridade em sua voz fez com que lágrimas inesperadas surgissem nos olhos de Jéssica. Rapidamente, virou o rosto, desacostumada a mostrar tal vulnerabilidade.